Hoje no Fala Candidato eu tenho o privilégio de entrevistar uma das mulheres que me inspirou a ser apresentadora, a qual almoçou com a gente por 11 anos, apresentando as notícias, e hoje ela é a notícia. Nós vamos falar sobre pautas políticas. Você conhece a Marisol como eu também conheço, através do telejornal e através das histórias e da comunicação. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da Marisol, que é candidata, né? Candidata, é nossa vereadora aqui na cidade de Caxias do Sul. E você da onde vai nos ver, seja de qual cidade que nos acompanha aqui, também vai conhecer essa mulher que aqui na nossa cidade já tem feito tanto por ela, e você vai ficar sabendo também. E vai fazer, promete, né? Tá aí com proposta para fazer por nós, por todo o Rio Grande do Sul. Marisol, eu te apresentei, eu te conheço, eu tenho a sorte de ter você aqui na minha frente, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de você aí pra galera aí do Fala Candidato. Que legal, primeiro te agradecer essa oportunidade, a gente gosta muito de conversar com as pessoas, né? Esse é algo que é nosso, característica minha e tua, e tenho certeza de que bastante gente também que está nos acompanhando. Então é uma alegria estar aqui com vocês e poder falar de mais esse momento da minha trajetória. Eu sou jornalista de formação, sou relações públicas, mas antes disso eu fui professora, eu gosto muito de falar, eu sou tradicionalista, fui primeira prenda do Rio Grande do Sul, e sou filha do seu Isolino e da dona Margarida, meu pai do interior de São Francisco de Paula, lá de Casusa Ferreira, a minha mãe do interior, porque é de São Paulo, né? Então completamente diferentes, minha mãe é de Taubaté, as minhas duas irmãs nasceram em Taubaté e eu vim nascer no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, e logo vim para Caxias. Então, uma pessoa radicada aqui em Caxias do Sul, praticamente a vida inteira, e uma pessoa que, apesar, né, de estar sempre muito perto das pessoas por meio do jornalismo, eu trabalhei em rádio e TV por quase 20 anos, 11 deles apresentando o Jornal do Almoço na RBS TV, mas mesmo neste sentido, assim, estando muito perto das pessoas, da comunidade, eu nunca tinha imaginado, Miriane, a questão do envolvimento político, de ingressar numa trajetória diferente, né, na política partidária. Não na política de maneira geral, porque essa a gente está todos os dias, né? Eu brinco com as pessoas quando a gente faz uma escolha. Se eu vou tomar água, por que o copo tem água, por que o copo não tem vinho, não tem chá, não tem café? Já é uma escolha, e escolhas a gente sempre está falando de política. Mas na política partidária é algo que eu nunca imaginei, e de repente eu acabei estando mais perto dela, ainda como jornalista, e entendi que eu precisava também fazer mais pelas pessoas, descruzar os braços, né? Às vezes a gente reclama muito, a gente critica muito algumas coisas do sistema, mas nunca se ofereceu para estar lá, né? Numa liderança, eu nem falo numa liderança só política, num cargo eletivo, mas eu falo, sei lá, o seu síndico aí do condomínio, o líder da comunidade, o presidente do bairro. A gente tem dificuldade de se colocar nesse lugar, né? É mais fácil que outras pessoas tomem decisões. Mas é mais importante que a gente tome as decisões e que esteja nesses lugares para representar as pessoas também, né? Às vezes é muito mais fácil até reclamar das decisões dos outros, mas também quando a gente não se envolve no assunto, não vai lá na reunião do condomínio, que parece uma chatice, e de fato muitas vezes é. Mas existem pessoas que falam a nossa linguagem e que estão engajadas. Exatamente. Pela gente. Nós estávamos conversando nos bastidores sobre essa questão de colocar as ideias, de buscar recursos muitas vezes tu buscou para o nosso município, e agora buscar recurso para o nosso Rio Grande do Sul. Exato. E aí tu trouxe para nós que você, né, uma jornalista de sucesso, uma comunicadora de sucesso, decidiu ir tomar a frente num ambiente tão hostil. Hostil muitas vezes. Hostil muitas vezes. Eu queria saber, Marisol, nesse ambiente hostil e que muitas vezes as tuas ideias são debatidas e que muitas vezes tu é contrariada, como é que você faz para posicionar as tuas ideias? E que logo nós vamos entrar em quais as propostas que tu tem para o nosso Rio Grande do Sul. Mas como a gente se sente representado, e a gente já vê, a gente se sente muito bem representado, quando tu percebe que as ideias não vão de encontro com aquilo que tu acredita. Pois é, vamos lá. Então esse ingresso assim, na política partidária foi uma virada de chave muito grande na minha vida, porque exatamente como tu disseste, a política ela é um ambiente
mais duro, assim, ela é um ambiente mais hostil, como a gente chama, e ela é um ambiente predominantemente masculino. Então tem um viés que é importante a gente falar aqui também, né? Só a gente pensar, hoje na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, nós somos 23 vereadores aqui, que é um número que depende, né, da população, do número de habitantes, nós somos 23. E desse total de 23, nós somos 7 mulheres. 7 não é nem a metade, mas é a maior bancada feminina da história da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Vamos lá? Outra informação importante. Nossa. Em mais de 130 anos, né? Nós temos 134 anos da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Nós tivemos até hoje quantas mulheres presidentes da Câmara? 4. É muito pouco, né? E aí uma delas fui eu, inclusive, em 2024, a única nesses últimos 6 anos, a única eleita por unanimidade dos colegas da direita, da esquerda, enfim. Por quê? E aí eu acho que tem um pouco da resposta do que a gente quer falar aqui dessa tua pergunta. Porque eu gosto muito da construção. Eu gosto menos da briga, eu gosto menos de falar mais alto e ver quem ganhou mais no tom. Eu gosto mais de construir, eu gosto mais de articular, de fazer uma mediação, da gente sentar junto, peraí, vamos colocar aqui a bola no centro de novo, antes de começar o jogo, vamos entender onde é que a gente está, o que que a gente está discutindo. Então eu entendo que a melhor forma, né, para driblar essa questão, assim, da contrariedade, porque ela é normal, né? E quando a gente pensa numa Câmara de Vereadores, que é o espaço onde eu estou hoje, numa Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que é onde eu quero estar no ano que vem como deputada estadual, vamos pensar, será que seria interessante se todas as pessoas lá pensassem absolutamente igual? Claro que não, né, gente? Porque seria muito fácil, confortável, mas não estaria representando o nosso estado porque as pessoas não pensam igual. Nós discordamos da nossa cor preferida. Entre família nós discordamos. Da nossa bebida preferida, do nosso restaurante preferido, do nosso passeio favorito. Então, por que a gente tem que concordar em tudo? E as câmaras, né, o parlamento de maneira geral, ele precisa representar a população. Então, muitas vezes a gente diz, nossa, como é que aquele vereador fala isso? Como é que ele pensa isso? Puxa, como é que aquele deputado pensa tal coisa? Ele representa um pensamento da população. Tem uma parcela da população que pensa daquela forma e que a gente precisa entender. Né, para construir. Bom, pode não ser o ideal aquele, mas será que o meu é o ideal? Mas como é que a gente encontra um ponto de convergência entre as divergências? Então, essa minha forma, assim, de articulação, de mediação, eu entendo que é a melhor saída para essas dificuldades que muitas vezes se apresentam, né? Como uma habilidade de negociações. Exatamente. Como uma mediação de conflito, uma habilidade para negociar, um entendimento de articulação, uma sensatez. Isso é uma palavra que eu ouço muito das pessoas, eu te acho muito sensata e eu fico tão feliz, porque é isso, eu acho que a clareza... Não estou dizendo que a gente não erra, que a gente não tem momentos de um ímpeto, né, de estar um pouco mais indignado com algo, e tem que estar muitas vezes em várias situações, mas é até que ponto aquilo realmente resolve. Uma das perguntas que eu mais ouço é, Mari, o que tu aprendeu, assim, na vida política, já que ela era uma surpresa para ti, hoje tu tá nela aí há 6 anos. E eu sempre falo, eu aprendi a escolher briga. Escolher briga. Porque a gente não pode entrar em todas. É um desgaste total de energia. A gente precisa entrar nas brigas que efetivamente valem a pena. Vamos lá, se eu vou, tu tem o que a gente está pensando em exemplos muito simples, mas se tu prefere água e eu prefiro vinho, se tu prefere, tu tem essa tua certeza, não adianta eu passar aqui a noite inteira te dizendo, mas o vinho é muito melhor, mas o vinho faz muito bem, porque o vinho... Não interessa, a gente vai só brigar à toa. Preciso escolher qual é a briga. Eu posso te contar o que eu penso, tu vai me contar o que tu pensa, e ok. Agora, tem algumas brigas que vale a pena. Tem algumas brigas que eu posso sim vir aqui tentar te convencer, mas pensa bem. Será que se a gente fizesse assim, não seria muito melhor do que a gente fazer desse jeito? Será que se a gente começasse com a água, mas depois tomasse vinho na sequência, depois tomasse uma aguinha para acalmar o coração, não seria melhor? Um terceiro jeito de fazer, né? Então eu entendo que é mais ou menos por aí. Assim, meu maior aprendizado é esse. Aí agora nós vamos entrar nessa próxima pergunta. Para Marisol, para candidata Marisol. E para vereadora, quais são as brigas que para ti valem a pena? Sempre que eu entender que é algo que vai transformar vidas. E eu nem tô falando aqui de coisas imensas. Quando eu entrei no jornalismo, por exemplo,
lá atrás, eu me lembro que o grande sonho, e a gente falava isso assim em sala, e tinha esse sentimento assim na universidade, entre os alunos de jornalismo, é que a gente estava entrando com uma ideia de transformar o mundo. Então eram coisas grandes que a gente queria. Quando a gente passa a trabalhar com isso todo dia, a gente percebe que a grande transformação é de pequenas coisas. Era de dar uma notícia de uma vaga de emprego, de uma feira de atendimento, um mutirão de saúde. Isso mudava a vida de alguém muito mais do que eu querer mudar o mundo, querer fazer sei lá, uma guerra, ou querer pensar na paz mundial, como a gente brinca. É o dia a dia. Sim. São coisas muito mais sensíveis para cada um. E é isso a gente tem trabalhado. E eu me lembro, Miriane, quero compartilhar contigo e com todo mundo que está aqui nos acompanhando, que quando eu fui convidada inicialmente para concorrer, e eu neguei com todo o meu coração por 1 ano e alguma coisa, porque eu não tinha essa expectativa, eu não tinha esse plano, eu chegava em algum momento lá no fundo, a pensar, mas é quase injusto, tem tanta gente que planeja isso há tanto tempo, que já concorreu várias vezes. E uma vez eu até comentei com meu pai isso. Eu disse, mas pai, pensa bem, ele queria muito que eu concorresse. Os pais. O meu pai é muito incentivador. E aí ele me disse um dia, eu comentei isso com ele, eu disse, pai, mas pensa, tem gente que está pensando há tanto tempo sobre isso, que quando chega lá já tem seus projetos, já tem... E eu não tenho. Eu não sei. Eu quero trabalhar para as pessoas, mas eu não sei exatamente o que é que eu vou fazer. E ele me disse, filha, tu estás certa. Porque se tu chegar lá com todos os planos já prontos, eles são teus. Tu tem que chegar com as tuas ideias, com os teus valores, para ouvir as pessoas e, a partir dessa escuta, criar a forma, os projetos de lei ou a forma mais relevante e significativa de transformar esses problemas em solução. Soluções. Ouvir o mundo dessas pessoas. E isso tem acontecido de uma forma absurda na minha vida. Se eu hoje pensar quais são as principais pautas que nós trabalhamos hoje como mandato e que eu pretendo, obviamente, levar em nível estadual e ampliar muito mais, são pautas que elas não vieram da minha simples percepção. Elas vieram de alguém que sentou na minha frente, no gabinete, e disse, como lá em 2021, as mães que vieram para mim e disseram, vieram contar que tinham filhos identificados com superdotação, por exemplo, com altas habilidades, que são capacidades acima da média em algumas áreas, muitos em múltiplas, outros em uma ou outra, que pode ser do movimento, da liderança, da questão mais acadêmica, enfim, uma série de questões, arte, né, enfim, e elas sofriam. E ao invés de elas estarem super felizes, né, como a gente imagina que elas estarão por ter alguém acima da média, elas estavam assustadíssimas. Os índices de suicídio são imensos, são crianças, adolescentes e adultos que não se identificam em lugar nenhum, que, portanto, dificilmente têm aqueles que têm maior dificuldade de socialização, são a gente chamava lá atrás os nerds da escola, né? Aquele que a prof nem perguntou, ele já sabe responder, aquele que vai para a aula louco para ir embora, porque tudo aquilo que ele está vendo ele já sabe, então aquilo para ele não tem sentido nenhum. Uma dificuldade de socialização com os porque as pessoas colegas. Vão gerar, vai criar bullying, vai ter Sim. E aí, elas me disseram, estamos apavoradas com esta situação do que pode vir ali na frente, do quanto eles sofrem, perdemos amigos por isso, enfim. E aí a gente, peraí, então a gente precisa mudar essa realidade, né? O que a gente pode fazer? E aí criamos uma frente parlamentar em defesa das pessoas com altas habilidades, já promovemos 2 seminários, o último foi agora no início de agosto e foi incrível, dentro de uma semana municipal das altas habilidades e superdotação, que também foi um projeto de lei meu lá atrás, hoje uma lei, já realizamos a semana há vários anos, e eu tenho ouvido das mães, das famílias, dizendo, olha, o fato da gente trabalhar esse tema, nós tivemos uma audiência pública com a presença da nossa promotora falando do assunto, e as mães dizendo, a vida da minha filha foi salva, porque nós conseguimos acelerar ela na escola, mudar de série, e aí a primeira vez que eu ouvi falar desse assunto foi na tua rede social, foi num dos seminários que eu participei, e é isso que eu falo, é sobre transformar vidas. Se houver a possibilidade de
mudar, de melhorar a vida de alguém, é uma briga que vale a pena. E essa foi só uma delas, porque várias outras pautas vão nesse mesmo caminho. Então isso me deixa extremamente feliz, assim, quando a gente percebe que o importante é ter essa escuta, né? É conseguir parar para ouvir, para entender e para a partir daí ser a voz dessa pessoa que muitas vezes não chegou em lugar nenhum. Quer ver uma outra pauta que chegou para mim? Eu era presidente da Câmara, então foi 2024. Uma amiga que eu conheço há vários anos, nunca falamos sobre isso e eu não sabia dessa situação. Ela chega e me diz: eu quero te contar e tenho confiança em ti para te contar algo que aconteceu comigo, para te pensar se tem algo que a gente possa fazer. E aí ela me conta que ela estava quase no fim de uma gestação, e aí ela vai para o hospital, normalmente para fazer um exame, simplesmente para acompanhar o bebê, e aí o ecografista, absolutamente insensível, diz para ela: não tem nada aqui. Uma mãe com uma expectativa, com meses, não são os meses só de gestação, mas os anos todos de expectativa. Toda uma preparação, tem aquilo cortado de uma forma assustadoramente cruel, e se não bastasse, ela vai para uma mesma sala de recuperação no hospital, com as mães, e eu sempre digo isso, no momento mais feliz das suas vidas, tendo que dividir o espaço com alguém no dia mais triste da sua vida, cada uma tentando ser um pouco menos feliz, a outra tentando ser um pouco menos triste, e aí passa alguém e diz: e o teu bebê, mãezinha, não veio ainda para amamentar? E o bebê dela acabou de ser retirado, né, com um parto, inclusive, que é o que precisa acontecer naquele momento da gestação, morto. Então, uma insensibilidade. Ela me diz: Mari, eu só consigo falar sobre isso agora, mas eu queria que a gente ajudasse. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um projeto de lei, vamos visitar todos os hospitais, vamos fazer entender que a gente precisa ter salas de recuperação separadas, que nós estamos falando de vida, de humanidade, de famílias, e essas coisas vão acontecendo. Então, E é uma pauta que tu traz que pouca gente olhou e pouca gente teve a coragem da tua amiga de chegar para alguém que tinha o poder de criar uma lei, de buscar uma lei para mulheres que passaram por esse luto. Eu sou uma dessas mulheres. Eu sou uma dessas mulheres que ficou no box enquanto as outras ganhavam filhos. E eu passava dores, porque o meu bebê não estava mais ali. E no lado emocional da coisa, na época, gente, eu quase me botei nas enfermeiras, porque a gente passa por um processo antes da coletagem, de dor mesmo. E minha sensibilidade para dor naquele momento não estava fácil. Eu tive, queridas, umas 5 enfermeiras para me doparem, porque a dor naquele momento minha era muito grande. Enquanto eu, meia dopada, ouvia os bebês nascer, via as mães, né, e toda aquela situação, porque ficava nos boxes, não cheguei a estar na mesma sala, mas os boxes próximos uns aos outros. Sem nenhuma divisão clara, assim, de som, pelo menos, né, de som. De ouvir os bebês chorando. De ouvir os bebês, os nascimentos, e você ali, simplesmente, o seu bebê não vai para casa. E é uma dor. Tu trazer essa pauta, pra mim, mexe muito, porque é uma pauta que ela é real. E a gente, como mulher, às vezes, aguenta aquilo no peito. Porque é uma dor que, enfim, sabe, é inexplicável. E até se culpa muitas vezes. Se culpa muitas vezes, porque o que eu fiz de errado que meu bebê não ficou comigo? O que aconteceu, né? Eu. Então é tudo isso, assim, né? A gente vê o teu momento, assim, de falar desse assunto, o quanto é difícil. E toda vez que a gente fala sobre ele emociona, ele arrepia. E toda vez que eu postava algo na rede social sobre o andamento do projeto, por exemplo, tinha muita gente, que comentava, né? Puxa, eu passei por isso, puxa, eu vivi isso. E talvez um dos maiores, assim, ensinamentos para mim foi em algum momento na rede social postando isso, e a minha mãe, hoje aos 78 anos, mas a minha mãe escreve e diz: eu sei o que é isso, lembra, filha? E aí, de novo, vem a lembrança. Opa, peraí. Quando eu entrei na faculdade, ou seja, vocês já imaginam que eu era uma moça, a minha mãe engravidou, nós somos já 3, né? Eu sou a mais nova de 3. E a minha mãe engravidou, então seria um super temporão. E ela perdeu esse bebê, logo no início da gestação, assim. Um aborto espontâneo. E olha isso, eu não percebi
a dor que ela estava sentindo. Porque ela provavelmente tenha feito essa mesma defesa do dizer, não, eu vou dar conta, eu tenho 3 filhas, eu preciso resolver, tenha sido firme, mas ela sofreu com isso. Então, o quanto a gente precisa efetivamente pensar, sei lá, no hospital, alguém vai dizer, não, mas isso acontece todo dia. Para cada pessoa acontece pela primeira vez. É única, é o momento mais dolorido de qualquer forma. Não importa se lá no início da gestação, no fim da gestação, ou se no parto, ou se de pós-parto, a gente precisa ter um atendimento diferente, precisa ter mais humanização, precisa ter acompanhamento psicológico oferecido naquele momento. Essas mães que vão passar por um procedimento e que se sabe que vão passar por um procedimento para a retirada de um natimorto, precisam estar em outra ala. É uma ala de cirurgia, não é uma ala de maternidade, não tem sentido. Trouxe tudo. Então, assim, a gente vem trabalhando por isso. E essas pautas, eu não sou mãe, né? Mas elas mexem comigo de um jeito que é... Eu sou mulher. Eu sou mulher. Eu posso não ser mãe, mas eu sou mulher. E talvez seja a minha oportunidade de maternidade e cuidar de tantas crianças de outras maneiras, né? De outras maneiras. Uma maneira linda que a gente tem cuidado das crianças e que essa, sim, era o maior sonho da minha vida, que é o fato de que hoje em Caxias do Sul nós temos um banco de leite humano. Uau, gente. Isso é lindo. E muita gente vai dizer, ué, mas não tinha. E eu preciso dizer para vocês, na segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, não tinha um banco de leite humano. Então, vamos lá. A mãe que tem o seu bebê na UTI neonatal, por exemplo, precisa para a UTI neo do Hospital Geral, que é um hospital 100% SUS, ela não consegue amamentar esse bebê imediatamente e esse bebê não vai ter leite materno, que é um alimento ouro que garante saúde para o resto da vida, porque a mãe não consegue amamentar. E aí tem várias mães aqui do lado de fora, muitas vezes até lá dentro, né? Mas aqui do lado de fora com muito leite. Já amamentam o seu filho, já guardam, já congelam, mas ainda assim tem muito leite, precisam retirar esse leite por uma questão de saúde e jogam fora. Então, como conectar isso? Não dá para não ter. E aí começamos a ir atrás de soluções para isso, e aí quando o Hospital Geral estava fazendo a sua ampliação, eu disse, agora é a hora, eu estava recém-assumindo ali como vereadora, disse, agora é a hora, agora a gente vai conseguir ter um espaço. Inicialmente ele não estava previsto, a gente achou formas, falamos com a Secretaria Estadual de Saúde para que ele entrasse nesse cronograma e nesse espaço e nessa planta da nova área do hospital. Ah, mas a gente não tem recurso. Rotary tinha já um projeto anos atrás, fomos atrás, conversamos, foram super sensíveis, não, a gente... Tem de novo o projeto, vamos comprar esses equipamentos, vamos fazer, mas não podemos ajudar financeiramente a funcionar. A manutenção nós precisamos de outra forma. Para abrir, precisamos de outro jeito. Que jeito? O Estado não tem, não entra aqui, enfim. Vamos atrás de emenda parlamentar. Então, eu tenho um grande parceiro que é um deputado federal, também do PSDB como eu. Ele é da região sul, o Daniel de Serziak, mas era meu colega Ele chamava Daniel da TV, porque ele era meu colega da RBS TV Pelotas, entrou na política um pouquinho antes do que eu e é super sensível. Liguei para ele, Daniel, pelo amor de Deus, nós precisamos de recurso. Ele disse, não, te mando uma emenda parlamentar, 350 mil serve? Opa, bora lá. Então está funcionando há 1 ano e pouco, e aí houve, eu me emociono quando eu falo sobre isso. Em 1 ano de funcionamento, esses dias o pessoal do Hospital Geral nos mandou as informações, quase 1.000 crianças já foram beneficiadas. Quase 1.000 crianças 1.000 vidas que não teriam um leitinho materno no seu princípio de vida, o tiveram, porque nós brigamos, numa briga que vale a pena, por um banco de leite. Porque eu podia ir lá na frente, gritar, xingar, porque não tem, que é um absurdo, que Caxias não tem, não foi isso que eu fiz. A gente vai atrás, que essa é a forma de trabalhar de verdade. Transformar preocupações em soluções. E não transformar preocupações em mais preocupações, porque vão ficar só no blá, blá, blá. Fez uma costura, né? Uma costura com o Rotary, uma costura com o teu parceiro, como é que é o nome dele mesmo? Deputado Daniel. Com o deputado Daniel. Tu fez uma costura e aproveitou o momento. Exatamente. Essa visão do como resolver. Agora é a hora, né? Isso. Agora que nós estamos com esse espaço sendo ampliado, é a hora de ter esse espaço. E quem não conhece esse espaço e que um dia tiver a oportunidade vai ver uma sala linda. A turma do Hospital Geral fez com
capricho, ele é toda pintada, as paredes, assim, para ser acolhedor nesse espaço, para essas mãezinhas irem lá tirar o seu leite, né? Então é todo um espaço cuidadoso, é delicado, é minucioso, né? A gente precisa passar o leite por todos os exames, mas é lindo, né? Eu tenho colegas, assim, tenho um colega vereador que um dia me disse, Mari, tu falava aí do banco de leite, eu achava ok, me parecia bem importante, mas não tinha muito percebido o sentido. Agora a minha esposa teve bebê, e aí a gente está doando para o Hospital Geral, vai lá em casa buscar de 3 a 5 vidros assim, de leite para doação, porque ela tem de sobra. É a transformação de vida de quem recebe, de quem consegue doar, de toda a turma do hospital que agora vê as coisas fluindo de um outro jeito. E é saúde pública, porque essas crianças não precisam da fórmula, não precisam de um leite artificial especial. Elas vão ter leite materno, alimento ouro absolutamente essencial. Acessível, ali. De graça. É. Prontinho. E essa não atende só Caxias do Sul, né? Atende as cidades aqui da volta. 49 municípios da nossa região são atendidos pelo Hospital Geral. Uau! 100% SUS, ou seja, sem absolutamente nenhum custo para o paciente. Então é uma coisa... E tu sabe que isso tem muito a ver com a minha decisão de, sendo vereadora, né, num segundo mandato, tendo sido reeleita com um número maior de votos do que da primeira vez, o que me deixa muito feliz e grata, né? Mas o porquê da decisão de concorrer a deputada estadual? Tá aí. Sim. As pessoas vinham me dizendo já há um bom tempo, mas, vereadora Marisol, o seu trabalho já está maior. Já não está mais só Caxias. Olha isso. Quando a gente está falando disso, desse benefício, eu estive essa semana em Jaquirana, por exemplo. E contando essa história do banco de leite, uma das secretárias que estava nessa reunião disse: 2 bebês nossos agora, nos últimos 15 dias, nasceram lá em Caxias, lá no Hospital Geral, nasceram prematuros. Com certeza se beneficiaram do banco de leite. Aí tu fica, poxa vida. E não teria. Ele não estava nos planos, ele não tinha sido pensado para aquele momento. E ele acontece porque a gente entende que é uma briga que vale a pena. Uma briga que realmente resolve situações familiares. Muitas famílias. Viabiliza. E para o poder público é importante, né, Miriane? Porque nós estamos falando sobre saúde. Pública. Quem tem... não preciso eu falar isso, né? Todos os estudos comprovam que as crianças que têm a possibilidade de serem amamentadas, né, com o leite materno, elas têm muito menos chance de uma série de doenças ao longo da vida. Nossa. Então nós estamos falando sobre saúde pública, uma economia. Presente e futuro. É uma economia, inclusive são crianças que vão precisar muito menos voltar ao hospital em outros momentos da vida, né? Aí a gente fala de economia inteligente, né? Exatamente. De investimento para futuro, investimento para agora e futuro. Vereadora Marisol, também tem pautas, você também teve outra briga voltada ao Hemocentro, né? Muito. Eu queria que você falasse para nós. Vamos lá, então. Eu sou doadora de sangue. Quem não é, também já fica aqui esse alerta. De novo, esse lembrete da importância, né? Quando a gente fala sobre sangue, uma doação tão simples, que dura um tempo tão curtinho, pode salvar tantas vidas, né? Então, quem não pense sobre essa possibilidade. Não precisa ser agora, tá? Porque às vezes demora um pouquinho para ir tocando a pessoa, mas vai tocar. E eu falo isso por mim. Também. Eu falo isso por mim. Eu, quando comecei a trabalhar na RBS, foi em 2008, né? E a segunda reportagem que eu fiz, um tempo que eu entrei só como uma freela, era para ficar um mês só de freelancer, substituindo uma repórter que estava em São Paulo fazendo também, cobrindo férias de alguém lá. E aí nesse primeiro, acho que foi a segunda reportagem que eu fiz, foi uma reportagem no Hemox. E era sobre doação de sangue. E eu não doava sangue. Eu acho que eu era bem magrinha, então naquele tempo que eu não tinha ainda o peso suficiente, mas já foi essa fase, esse já não pode mais ser a desculpa, já foi. E eu não doava sangue, e passei anos falando, divulgando a importância, e ela ainda não tinha de uma maneira tão real tocado em mim, até o momento que eu disse, para tudo. Tô falando sobre isso tantas vezes, e por que eu não? Porque eu tenho medo de agulha. Gente, por favor, né? Não posso ter medo de salvar a vida das pessoas, né? Que é isso, vambora, sofre um pouquinho, que nem sofre, né? Mas vai, batalha, né? Enfrenta o teu medo, né? E vambora. E aí eu passei a ser doadora, eu sou doadora de sangue aqui no Hemocentro, voluntária. E aí, nesse acompanhar do Hemocentro, eu vi algumas dificuldades de estrutura
que a gente vinha tentando buscar soluções. E uma dessas grandes dificuldades tem relação com o fato de que o Hemocentro nunca teve uma reforma importante na sua estrutura e chove lá dentro. Chove dentro do nosso Hemocentro. Chega a ser piada. Chove. E aí, para os servidores, é algo que é muito complexo, né? Porque Sim. imagina, tu tá trabalhando e assim, vamos lá. Para o servidor é muito ruim e se a gente pensar, dentro do Hemocentro tem equipamentos que são caríssimos, né? Chega. E aí o risco disso tudo. E chove. E aí por quê? Porque o telhado tem muitos problemas. E aí nós vivemos até uma situação linda de uma família que é de uma cidade vizinha, que o filhinho bem pequenininho é atendido lá no Hemocentro, e ela veio me procurar, ela me disse: Marisol, gosto demais do atendimento do Hemocentro, mas a salinha onde ele faz as transfusões, ela é deprimente. Eu quero doar. Eu tenho condições de ajudar, então eu quero doar um papel de parede, umas poltronas novas, eu quero fazer diferente. Doação. Eu não consigo. A gente já foi atrás para entender por que não consegue, vamos conseguir. Se o município não consegue fazer e alguém está querendo fazer, vamos lá, dentro de todos os padrões, vamos brigar, a briga que vale a pena. Conseguimos. Beleza, vamos fazer então? Vamos. Fomos no Hemocentro para conversar e à época a secretária de saúde me disse: Mari, a gente quer muito, vai ficar incrível, mas não dá. Eu disse: minha Santa Maria, de novo, não dá por quê dessa vez? Não dá porque ela vai colocar um papel de parede incrível, vai colocar móveis sensacionais e logo depois eles estarão já deteriorados porque tem muita infiltração. E a gente precisa trocar o telhado todo, enfim. E aí eu podia ir lá, pegar um balde na mão, uma bacia, dizer: meu Deus, que vergonha, fazer aquela cena. Não vou fazer isso, o problema está posto. O que a gente precisa fazer? Buscar uma solução. Então vamos lá, de novo. Deputado Daniel, estou precisando de novo da sua ajuda, Caxias precisa da sua ajuda, a região da Serra precisa da sua ajuda. Tem alguma possibilidade? Tem uma emenda que pudesse vir para a área da saúde para a gente fazer essa reforma, essa troca toda de telhado? Quanto aí? Vamos lá. Então, R$300 mil, perfeito, daria para fazer? Daria para fazer. O município também tem outras obras para incluir. Eles dão uma contrapartida. Fechou. Então, é uma obra que deve começar em seguida, né? Houve um atraso aí na questão da licitação, que a primeira empresa não cumpriu os prazos, então ela foi retirada, mas agora já nos últimos dias saiu a homologação da empresa que vai fazer, uma empresa bastante séria. Então, agora a gente vai ter uma resposta. E aí, de novo, não é para Caxias. De novo, o Hemocentro é regional. Ele atende a esses 49 municípios da região. Então, aí eu começo a ouvir as pessoas e dizer: pois é, verdade. E até de todos os assuntos que a gente fala. Quando a gente estava falando agora há pouco sobre altas habilidades, por exemplo, tem uma vez que a gente fale sobre, nós acabamos de realizar um seminário, segundo seminário, promovido por nós, pela Frente Parlamentar, que eu presido, organizado pelo nosso gabinete, né? 24 municípios participaram. É uma pauta de Caxias? Não é. É uma pauta regional e estadual, inclusive, porque tinha municípios de várias regiões do estado que estão sedentas por alguém que bata no peito e diga: a gente precisa falar sobre educação especial. A gente precisa falar mais sobre isso. E não é para dizer que é mais importante, menos importante, que uma pessoa com superdotação ela é sensacional. Não. É para dizer que ela precisa ser vista. Que a gente não pode deixar essas pessoas em sofrimento. A gente precisa entender formas de que a escola, de que a sociedade, de que a saúde, inclusive, muito, muito especificamente falando sobre saúde mental, percebam também essas pessoas. Então a gente foi vendo isso, né? Que saúde, de novo, uma pauta que eu ouço, que chegou a mim também no gabinete, de muitas famílias, de novo, famílias, principalmente mães naquele momento, que vieram me buscar porque tem filhos com DM1. Tu já ouviu falar sobre DM1, por exemplo, tu que está aí nos acompanhando? Diabetes do tipo 1. A diabetes a gente sabe o que é, né? Comer muito doce, não sei o quê, né? Meu pai tem diabetes. Inclusive precisa aplicar insulina em alguns momentos porque chegou o momento em que o remédio não estava mais dando conta. Mas isso significa que meu pai é uma pessoa que tem pâncreas, que tem o funcionamento do pâncreas e que funciona menos, né? Não está produzindo o que deveria. Quando nós falamos do DM1, essas crianças, porque geralmente eles se aparece, né?
o diagnóstico geralmente é na infância, mas pode ser também depois na vida adulta, mas geralmente é na infância, é uma doença autoimune e o pâncreas não produz insulina. Só que a insulina, ela é necessária para todo mundo. Então, é uma criança, por exemplo, e aí calculem comigo, assim, nesse exemplo, é um bebê de meses, de 1 ano que seja, vamos pensar junto aqui para ter um exemplo, que precisa aplicar a insulina toda vez que ele tiver os seus índices de glicemia fora do padrão, né? Ele vai precisar aplicar a insulina. Só que para saber como estão os índices, ele precisa furar o seu dedo. Então, vocês imaginem, lembra que a gente falou uma criança de 1 ano? 1 ano, Furando várias vezes o seu dedinho ao longo do dia. Tadinho. A mãe fazendo isso todo dia, muitas vezes ao dia, para poder saber quanto, se tá bom, se tá ruim, para poder aplicar a insulina. Então, é uma realidade difícil. Difícil demais para essas famílias. E aí foram vindo tecnologias, possibilidades. Hoje já existe o sensor, né? Que é um sensor, é uma tecnologia que a gente aplica no braço. Vocês já devem ter visto em alguém, parece um adesivinho, assim, a gente chama um botão, que ele vai aplicado no braço e que aí tem um controle, tu tem pelo celular, tu consegue avaliando, porque ele tem uma eu já usei, nas minhas redes sociais tem até um vídeo de uma época em que eu usei, que a empresa sugeriu, já que sabia que eu era presidente de uma frente parlamentar das pessoas com diabetes do tipo 1, e aí sugeriu que eu usasse para entender como funciona. Dura 14 dias, e aí ele tem uma microagulha, que nem quando tu coloca tu não sente absolutamente nada, uma microagulha que vai te alertando. Então, no celular, em tempo real, tu sabe se tá 100, se tá 90, se tá 300, se tá 35 ou se tá 400 e alguma coisa, ele vai te avisando se tá em tal índice, se tá subindo, se tá diminuindo, para te saber quanto tem que aplicar. Essa criança tá na escola com o seu sensor, a mãe pode estar em casa, ela também acompanha pelo celular, se precisar ela entra em contato com a escola. Uma facilidade imensa, mas aí vamos lá. Sabe quanto custa esse equipamento? 300 e poucos reais, 14 dias. Dá pra gente pensar que a população consiga usar isso? 14 dias. 300 e poucos reais. Então, tu tá imaginando que a pessoa vai gastar... Na média de 600, 700 por mês. E ainda tem que ter um celular que seja razoável, que possa te... Né, que tenha... E a gente não tá falando de tratamento. Isso é só um acompanhamento. A insulina, o que vem depois, claro. O SUS vai oferecer, né? A insulina, toda a questão da medicação, mas o sensor não. Então, como é que a gente faz isso? E aí... Há um tempo atrás, existe um grupo incrível em Caxias, que é o Instituto Gotas de Vida, formado por famílias, que são mães e pais sensacionais que vêm trabalhando com isso, também conseguiram, a partir de um outro movimento político, que viesse um recurso para Caxias, e a gente vinha só acompanhando, e aí hoje as nossas crianças e adolescentes, até 18 anos, a gente tem a possibilidade de ter o sensor de forma gratuita dentro desse valor que a gente vai conseguindo. No ano que vem a gente vai ter que ir atrás de mais dinheiro, mas não tem problema, contem conosco que a gente vai seguir atrás para que eles tenham direito gratuitamente para esse acompanhamento. Vale ou não vale a pena uma briga dessas? E aí nós temos um projeto de lei protocolado na Câmara, inclusive, para o atendimento prioritário dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos. Porque quando os índices de glicemia estão fora do normal, assim, demais, pode ser a morte. Então, a pessoa tem uma cetoacidose, que se chama, é algo que é gravíssimo, ela vai perder os sentidos e pode levar à morte. Até porque muitas vezes essa criança, adolescente, adulto, enfim, vai para o hospital, e lá no hospital não tem nem sempre, né, onde estiver, numa casa de saúde, de qualquer forma, não tem todo o cuidado, pode ser que chegue diretamente com um soro, e aí tem um açúcar ainda mais naquele momento que não podia, sabe, enfim. Tem todo um controle, então a gente tem um projeto de lei justamente para um atendimento também prioritário, porque eles não podem ficar muito tempo esperando, né, para esse tipo de atendimento. Então é tudo que a gente vem construindo, trabalhando, já fizemos também simpósios, e aí quando eu falo desse assunto, mas eu posso te garantir que vai chegar uma mensagem, 2, 3, 4 no meu celular, na rede social vão chegar várias mensagens, como eu recebi nos últimos dias, enfim, de uma mãe dizendo, eu moro aqui em Flores da Cunha, como eu queria que tivesse alguém que nem tu aqui para falar desse assunto, para tratar desse assunto, para brigar conosco, junto conosco, para que a gente também conseguisse o sensor aqui, ou que fôssemos além. Um grupo em Santa Maria acabou neste momento de conseguir
um grupo chamado Formigas em Santa Maria, acabou de conseguir também que os censores, da mesma forma, por emendas parlamentares, que os censores também sejam distribuídos, que cheguem às crianças e adolescentes. Quem foi a referência deles? Caxias. Então são as brigas que valem a pena. Aí a gente indo para as brigas que valem a pena e levando que as tuas brigas que tu conseguiu para nós, para nossa região e que tem alcançado o estado inteiro, eu entendo porque você decidiu ser candidata a deputada estadual. Porque são quantos votos necessários? A questão da votação lá depende muito do partido, né? Mas a gente não vai ter um deputado que entre com menos de 20, 25 mil votos, dependendo do partido, 30, 35, 40 mil votos. É bastante gente, né? Marisol, por que pra ti? Tu já tá respondido em todo esse programa. É uma briga que vale a pena, porque é uma disputa. Uhum. Por mais, né, que a gente percebe que você faz com o coração e que você tá envolvida. Mas é uma disputa. E ela é difícil? E é isso. E ela não deixa de ser uma briga, porque tu tem que ir com força. E ela cansa às vezes, isso, né? Levantar todo dia e vão pra cima, e vão lá, e conta de novo a história, né? Enfim. E tu vê às vezes que tá fazendo, e vem alguém que não tem nenhum sentido e vai te dizer, ainda bem que eles são pouquíssimos em milhares, né, de pessoas que entendem, mas que vai te dizer, não, Miriane, mas eu não vejo tu fazer nada, o que tu já fez pela cidade, o que tu faz por não sei quem, né? Ou diz, a política é sempre assim, só aparece na hora da eleição. Eu fico com vergonha quando alguém fala isso. Eu tenho vontade de dizer, amigo, apaga esse comentário aí na rede social, porque tu vai passar vergonha. Porque se tu rolar um pouquinho o feed só, rapidinho, tu vai ver, a gente presta contas todos os dias do nosso trabalho. E a gente trabalha o tempo inteiro. E essa que a gente ouve muito, né? Que as pessoas dizem, a política só aparece em tempo de eleição. Tá bem e o eleitor aparece quando, será? Eu já tive em alguns lugares que a pessoa me disse, não sei não, nunca veio aqui no meu mercado conversar comigo e disse, e o senhor foi lá na Câmara conversar comigo quantas vezes? Eu disse, eu não sei nem onde é que fica a Câmara. É isso. Eu não estou dizendo que a gente não tem que estar nas ruas, não é isso. Eu só me lembro de quando eu trabalhava na TV, Miriane, que a gente... Era muito engraçado. Eu chegava às vezes na casa de alguém, as pessoas nos recebiam cheias de carinho. Eu adoro a Marisol, parará, que coisa boa, tu tá aqui. Só tem uma coisa pra te dizer, né, Marisol? Tu nunca veio aqui mostrar aquele buraco ali, ó, que tem bem na frente da minha casa. E eu dizia, mas Dona Maria, a senhora nos chamou? E a gente não veio? Ela, não chamei. Daí não tem como, tu entende? Que é isso, assim, a gente... Claro que o vereador tem que estar aqui, ó. E a gente faz isso, tá andando na rua, já vê uma coisa, já faz uma foto, já manda uma indicação, já encaminha para alguém. A gente faz isso com muita frequência. Mas não pode ser só assim. As pessoas têm que se aproximar. Quando alguém fala que o problema da política é o político, e eu sei, gente, eu não acho bonito tudo que a gente vê de algumas pessoas que têm que ser julgadas e retiradas dos seus espaços, porque é uma vergonha. Eu não tenho problema, não estou passando a mão né, nos erros das pessoas. Mas eu posso garantir que eles são a minoria, só que são barulhentos, mas são a minoria. Porque a maioria tem vontade de trabalhar. Eu entendo, percebo dessa forma. Agora, o problema da política não é o político só. O problema da política é o eleitor. Porque ele escolhe a Marisol, ele vai lá na urna, ele vota na Marisol. E depois joga a Marisol lá no meio do ringue e diz, te vira, daqui a 4 anos eu vou pensar de novo sobre o assunto. Não! Tem que acompanhar, porque vai ver a Marisol. A Marisol hoje foi lá não sei onde. Pois é, deixa eu falar pra Marisol que eu acho importante isso aqui também. Deixa eu dizer pra ela o que eu penso sobre isso. Agora eu vi alguma coisa. É sobre isso. É sobre acompanhar. Por isso que a minha defesa sempre vai ser, inclusive agora me colocando à disposição para essa candidatura como deputada estadual, é defender que a gente tenha pessoas com as quais a gente tenha contato. Chega, gente, daí tu diz, não, a eleição mais importante é do presidente da República. Me conta quando é que tu vai falar com ele. Agora, se tu escolhe alguém, um deputado estadual, um deputado federal, alguém que tu conheça, que tu tem um WhatsApp, que tu tem um Instagram e saiba que ele vai te responder, que tu tem um jeito de chegar em alguém que é bem amigo para pedir o telefone, gente, não é muito mais fácil. Tem nem sentido a gente pensar nessa distância. A gente tem que ter pertinho as pessoas que a gente convive, que a gente conhece. E isso é muito importante, porque quando a gente estava falando, quantos votos precisa? De 20, 30, 40, 50. É muita gente? Eu não tenho dúvida.
é muita gente. Quando a gente pensa que tudo isso de gente sai de casa num dia para ir votar, enxerga a tua foto e diz, essa aqui eu confio, é sensacional. Mas o que eu quero dizer para vocês, é muito? É. Mas vamos lá, sabe quantos eleitores tem a nossa região aqui? Gente, isso aí, quase 1 milhão. E quantos deputados estaduais a gente tem na região? Quantos federais a gente tem na região? Será que é nesse mesmo percentual? Não, muito distante. Então, só Caxias tem mais de 340 mil eleitores. Quantos deputados estaduais a gente pode eleger de Caxias do Sul? Quantas pessoas para efetivamente levarem as nossas pautas e brigarem por aquilo que a gente acredita? Porque ninguém vai saber tanto quanto nós daquilo que a gente precisa. Então, é isso que eu defendo, assim. E é desafiador. Porque, sim, ele é cansativo muitas vezes, mas eu tenho um gosto de fazer, que eu vou te dizer. Quando as pessoas me dizem, a política é um ambiente sujo, né? Um ambiente feio. Eu era uma dessas pessoas no passado que tinha essa fala, gente. Eu também, gente. Eu era essas Eu acho que eu também lhe entendo se você tem. A gente entende você se você tem, mas o que a gente convida você é assistir, é olhar, é acompanhar. É sair dessa, perdão a palavra, dessa ignorância do assunto. Porque o que chega para nós são os políticos ruins. Porque é maior, né, gente? Maior. No jornalismo a gente diz o quê? Que quando a pessoa morde o cachorro é que é a notícia, porque se o cachorro morder a pessoa é comum. É sobre isso. A gente fazer a nossa obrigação enquanto vereadores, deputados, isso que é normal, é a nossa obrigação. Agora, quando um sai da curva e faz uma coisa absurda, é aquele que vai ser noticiado, é por óbvio. Agora, eu tenho clareza. Quando alguém me fala sobre essa questão da política suja, eu já digo para a pessoa, é ao contrário. A política é linda. Ela é linda. Ela é a possibilidade de transformar vidas. Estou falando agora para vocês de todas as transformações que a gente fez. São alguns exemplos diante de tanto que pode ser feito pelas pessoas. Então, ela é linda, ela é transformadora, ela é a melhor possibilidade. Eu ouvi esses dias do nosso pré-candidato, agora candidato ao governo do estado, né, o Marcelo Maranata, e um dia ele disse, eu sempre disse para as pessoas, o lugar onde tiver a possibilidade de mudar a vida das pessoas, de melhorar a vida das pessoas é onde eu quero estar. E ele disse, eu não tenho outro lugar para estar que não seja política. Porque é isso. E não é a política do jeitinho, não é a política de te passar na frente, não é. É a política que te ajuda, te orienta, te dá autonomia para que tu possa seguir adiante, que pensa nunca em si, mas no bem comum, no coletivo, nas pessoas, no futuro de verdade, assim, sabe? Essa é a política que a gente acredita. Chegando ao final do nosso Fala Candidato. Fala Candidato. Ai, que privilégio. Eu cheguei a me emocionar aqui no meio da entrevista porque eu tô entrevistando a Marisol Santos, a minha apresentadora de 11 anos que almoçou com a gente num telejornal. E hoje, como apresentadora, como alguém que tá construindo uma carreira, eu tô aqui contigo, pra mim é emocionante. Então, me perdoe quem tá assistindo, porque eu tô emocionada e com a pessoa e ver uma mulher fazendo acontecer. Mas é de praxe no final do Fala Candidato nós falarmos, fala candidato, voto, peça voto. Porque assim como eu sou vendedora e vou lá e vendo o meu peixe, eu não tenho vergonha de vender o meu peixe. Eu vendo. Eu acho que o candidato que veio aqui, construiu, contou pra nós, tá fazendo acontecer, fale pra nós. Peça em... Agora, eu tô me sentindo a Globo aqui, gente. Agora, um minuto para... Muito debate eu apresentei. Quanto tempo eu tenho? Gente, o que eu quero dizer, só pra finalizar, é assim. Eu comecei lá na primeira vez que eu concorri a vereadora, eu chegava para as pessoas quase com... Não sei se não podia dizer vergonha, talvez eu chegava toda sem graça e dizia, mas eu sou candidata a vereadora. Era quase um pedido de desculpa. E aí essas coisas foram se transformando, a gente foi vendo o que é possível fazer, então eu vou dizer muito para ti, Miri, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente precisa de votos, porque eu não chego lá sozinha. Eu quero ser deputada estadual, isso não me leva para a Assembleia Legislativa. O que me leva são votos. Mas hoje eu tenho menos o pedido do voto, é óbvio que a gente tem que pedir para as pessoas, mas ele é menos o pedir voto, ele é mais oferecer trabalho. Então eu estou aqui para me oferecer, para trabalhar,
para a nossa região e para o nosso estado, como eu sempre fiz, com seriedade, com compromisso, com responsabilidade. Eu sou Marisol Santos, sou candidata a deputada estadual e quero muito que tu me acompanhe nessa trajetória. E eu me comprometo, não é prometo, eu me comprometo a seguir com os valores, com os princípios que sempre me trouxeram até aqui. Me acompanha nas redes sociais, no Instagram, @Marisol_Santos, tu vai entender um pouco mais desse trabalho e eu tenho certeza que tu vai sair com a mesma ideia que eu, que a gente precisa de gente boa, que eu sou uma boa opção de voto para ti e de que a gente pode transformar o Rio Grande do Sul a partir dessa voz da Serra. Vejo vocês nas urnas e no próximo Fala Candidato.